O primeiro poder, é interessante falar sobre isso. O primeiro poder que se levantou e ainda se levanta contra a igreja, se levantou ao longo da história, não somente aqui no livro de Atos, mas ao longo da história da igreja, é o poder religioso, representado pelo Sinédrio, representado pelos fariseus e saduceus, que não queriam que o evangelho se propagasse. Nesse capítulo 8, ou no capítulo anterior, no capítulo 7, Estevão é o primeiro mártir da igreja. Ele morreu apedrejado, e Saulo de Tarso, as vestes foram depositadas nos pés de Saulo de Tarso, e ele vai testemunhar a morte de Estevão. No capítulo 8, Saulo, como um animal, ele vai nas casas dos cristãos e os arrasta, e a perseguição começa. A primeira grande perseguição começa aqui no capítulo 8, promovida pelas autoridades religiosas. Mas quanto mais o poder religioso, representado pelos fariseus, perseguia a igreja, mais a igreja crescia e se fortalecia. Porque esta obra, Gamaliel vai dizer assim, é interessante, pastor Sandro, é interessante o presbítero irmão Laí, que Gamaliel vai dar um conselho. Quem foi Gamaliel? Aos pés de Gamaliel, Paulo foi ensinado, doutor da lei. Gamaliel vai dizer, se esta obra for de homem, vai ser desfeita, mas se é de Deus, vocês não podem lutar contra Deus. Mas quando eu me volto para a história eclesiástica, eu estou falando sobre o poder religioso, que nunca vencerá o poder que é maior, que está com a igreja. Quando eu me volto para a Idade Média, para a Idade Medieval, que é considerada a Idade das Trevas, alguns expositores bíblicos dizem, ou melhor dizendo, alguns estudiosos dizem que foi uma época de atraso à humanidade. Atraso da humanidade. Atraso porque a ignorância, a superstição tomou conta. E a Bíblia, esse livro que nós temos aqui, era proibido na língua do povo. Não se podia ter uma Bíblia. Essa Bíblia que você carrega era proibido. Muitos morreram pelo simples fato de ter este livro. Mas lá na Inglaterra, chamado a estrela alva da reforma, John Wycliffe se levanta para escrever a Bíblia na língua inglesa. Ele foi chamado de herege. Diz a história que depois da sua morte, aqueles que eram opositores à vida desse homem de Deus pegaram seus restos mortais, queimaram e jogaram no rio Reno, dizendo, ele era um herege. Não sabiam seus opositores que quando eles jogaram a cinza de John Wycliffe no rio Reno, a palavra de Deus já havia se espalhado pelo coração daqueles que o viram, porque ninguém pode deter a obra de Deus. Aí chegamos em 1400, Deus levanta na Boêmia um monge chamado John Hus. John Hus vai pregar a Bíblia na língua do povo, e as autoridades eclesiásticas vão dizer, John Hus, você não pode pregar a palavra na língua do povo. Mas ele dizia assim, eu sou obediente ao meu Senhor. Pegaram John Hus, eles mataram John Hus numa fogueira, mas antes de matá-lo numa fogueira, diz a história que colocaram um chapéu com desenhos de demônios e falaram, você é um herege. Mas diz a história, isso que é crente, irmãos, isso que é missionário, isso que é ter fé, ter convicção da morada eterna. John Hus vai dizer, vocês podem colocar esse chapéu aqui com desenhos de demônios, mas lá na eternidade, lá no céu, tem uma coroa de glória me esperando. Diz a história, você conhece, mas é bom relembrar, quem pode glorificar o nome do Senhor? Eu sinto a presença de Deus.